Fim da semana 1 na NFL. Já tô triste já porque já tá acabando. Essa semana foi muito bacana, um jogo melhor que o outro e a gente vai falar de todos eles depois dessa vinheta maravilhosa. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. A NFL voltou e ela voltou com tudo, cara. Agora é hora do resumo da rodada. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer aqui no Golim Sports. Então, se você não conhece o formato ainda, se inscreva, dê um like aí embaixo e vamos que vamos. A rodada começou no dia 10 de setembro, quinta-feira, com o Thursday Night Football e esse jogão. Kansas City Chiefs, os campeões, receberam Houston Texans em casa no Arrowhead Stadium, só 22% do público, o que fez com que a galera levasse umas placas pra fingir ser torcida. Eu achei isso sensacional. E os campeões mostraram por que são campeões. 34-20 nessa vitória, e eu acho que o grande destaque aí fica pro novo running back dos Chiefs, o Clyde Edwards-Helaire, que eles draftaram na primeira rodada. O menino é realmente muito bom, e os Texans começaram pontuando, mas não demorou pros Chiefs dominarem o jogo. Os Texans ainda sofrendo com linha ofensiva, cometeram vários erros, mas o mérito aqui vai pros Chiefs. Realmente são o time a ser batido, os caras são muito bons. O domingo chegou e com ele a maioria dos jogos. Foram 13 jogos no domingo e foi um melhor que o outro, começando com o Patriots e Dolphins. Os Patriots ganharam de 21-11 na estreia do Cam Newton. E o Cam Newton já estreou fazendo 2 touchdowns corridos. Foi o 7º jogo na carreira dele que ele fez isso. E a questão é, os Patriots ganharam e foi legal, mas o demérito aqui é pros Dolphins. Eles quase perderam pra eles mesmos. O Ryan Fitzpatrick não fez um jogo ruim, mas teve 3 interceptações. A defesa dos Patriots continua indo bem. O ataque ainda precisa melhorar. A mudança de um ataque focado no Tom Brady para um ataque focado no Cam Newton é grande. Os Patriots já tinham um bom ataque corrido, mas agora tem que adaptar para um quarterback móvel. E isso funcionou muito, principalmente no primeiro quarto, em que o Cam Newton fez bastante read option, aquela em que ele quase dá a bola pro running back e aí vê uma abertura e ele mesmo fica com a bola. Isso é muito interessante. Os Dolphins, pra mim, já tem que desde já pensar no Tua Tagovailoa para titular. O QB não é o único problema dos Dolphins, mas eu acho que falta coisa pros Dolphins. Sinceramente, esse primeiro jogo foi decepcionante pra mim. Ravens e Browns fizeram um jogo bem menos competitivo do que eu imaginava. A verdade é que foi um domínio completo dos Ravens com a vitória por 38-6. É outro time a ser batido e a AFC parece dominada por Chiefs e Ravens, cara. Os Browns seguem sofrendo, foram drops, foram erros, foram turnovers. Basicamente tudo que tinha pra dar errado nos Browns deu errado. O Lamar, ele usou alvos diferentes, o time avançou com facilidade pra caramba. Os Ravens estreiam como um dos melhores times da NFL, enquanto os Browns realmente, pelo segundo ano consecutivo, parece que o hype não compra. Vamos ver se vai ter evolução do time. Bills e Jets fizeram o segundo duelo da AFC East e os Bills ganharam por 27-17. Parece que foi um jogo pegado, mas não foi. Os Bills abriram 21-0 muito rápido, com uma defesa forte e, de verdade, cara, o ataque conseguiu avançar com muita facilidade, enquanto os Jets não estavam nada ameaçadores. E parece que o maior problema dos Jets não é as unidades que parecem legais, mas sim a mente ofensiva do Adam Gase, que já atrasou o time no ano passado e tá atrasando pelo menos nessa primeira semana. Vamos ver como é que vai. Vikings e Packers fizeram um duelo de divisão que foi um jogaço. Os Packers ganharam de 43-34, foram mais de 75 pontos somados e o Aaron Rodgers fez um jogaço, velho. Os Packers jogaram melhor, mas teve algumas coisas aí que deram a vitória com mais facilidade. O Aaron Rodgers jogou demais, excelentes big plays. O Davante Adams está se consagrando como um dos grandes wide receivers da NFL. Ele já foi no ano passado, mas agora ele tá no hall de tipo top 5. Se ele continuar com esse desempenho vai ser bizarro. Ele corre as rotas com uma maestria inacreditável. Os Vikings sofreram um pouco com a defesa dos Packers, apesar de terem feito 24 pontos só no quarto. A questão é que eu ainda não compro o Kirk Cousins, cara. Eu acho que ele limita esse time. Me perdoa os fãs dos Vikings que gostam do Kirk Cousins.
Raiders e Panthers também fizeram um baita jogaço, talvez o jogo mais legal dessa tarde, porque foi virada atrás de virada, mas saiu com a vitória dos Raiders por 34-30. O destaque vai pro running back dos Raiders, o Josh Jacobs, que fez 3 touchdowns corridos, e foi a estreia do time em Las Vegas, não é mais Oakland Raiders e sim Las Vegas Raiders, e foi bem legal. E o jogo ainda não teve a estreia do novo estádio dos Raiders, isso só mais pra frente. Outro destaque fica com o Henry Ruggs, draftado pelos Raiders nesse draft desse ano. Ele estreou com ótimas recepções, ele realmente é muito rápido, mas ele teve meio que uma lesãozinha ali perto do halftime que diminuiu o desempenho dele pro final do jogo. Os Panthers também foram bem, eu gostei bastante de Teddy Bridgewater como o seu quarterback, e os caras têm o Christian McCaffrey, running back mais bem pago da liga. O jogo foi decidido no final, foi bem competitivo, e esses são dois times que eu tô bem curioso pra ver a partir de agora. Seahawks e Falcons tiveram um jogo bem legal, mas os Seahawks claramente foram melhores, cara. O Russell Wilson fez 31 passes completos de 35 tentados. Isso seria incrível em 10, em 20 passes completos. Em 31 é inacreditável, 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Se a temporada acabasse hoje, Russell Wilson MVP, e eu não duvido nada que isso só continue. Os Seahawks ganharam vantagem, os Falcons tiveram que fazer um onside kick e foi bem sucedido, isso foi bem legal, mas não foi suficiente, o jogo chegou a estar 31-12 para os Seahawks. Os Falcons até que avançavam bem, como acontecia no ano passado, o Matt Ryan com jarda pra caramba e tudo mais, mas os Seahawks foram muito mais efetivos, jogadas que davam jardas e que davam pontos. O Jamal Adams estreou no Seahawks com aquela defesa, parece que tá virando uma nova Legion of Boom, como eu falei no pré-jogo. Ele tava no campo inteiro, é absurdo quanto esse safety joga. Bears e Lions também fizeram um baita de um jogaço com a vitória dos Bears de virada por 27-23. Os Lions abriram 23-6 e levaram a virada no último quarto. O Trubisky começou mal como era esperado e quem diria, terminou com 3 touchdowns, nenhuma interceptação, mais de 240 jardas. Eu não compro esse Trubisky, eu não compro. Um bom jogo, vários quarterbacks têm, eu não acho que ele devia ser o quarterback dos Bears, me desculpem os fãs dos Bears aí. Os Lions estão bem de running backs, bem de receivers, mas não é suficiente. E o triste é que eles podiam ter vencido no final, mas o calouro running back DeAndre Swift dropou uma bola fácil de pegar, e isso foi peso de inexperiência, e com isso os Lions perderam o jogo. Jaguars e Colts foi a maior, talvez uma das duas maiores surpresas dessa rodada do primeiro horário, ganhando dos Colts de 27-20. Se tinha um jogo que você podia apostar que, ó, esse daí acho que é o mais fácil de prever, era Jaguars e Colts, e nada disso. Os Jaguars viraram e ganharam contra os Colts. Gardner Minshew, esse é o nome do time, cara. O quarterback bigodudo que foi bem no ano passado, mas que o pessoal falava, né, esse cara não leva o time não. Levou muito bem. 3 touchdowns, nenhuma interceptação, 19 passes tentados, 19 passes completos de 20 tentados, uma porcentagem altíssima de acerto que só 6 jogadores haviam feito na história na NFL para 20 tentativas, né? E o Gardner Minshew se torna o 7º nessa lista. O jogo começou pegado, os dois times bem pareados, e no quarto os Jaguars viraram e bateram os Colts. Aí, no lado dos Colts, o time é todo fechadinho, o Rivers parece disposto, parece animado, fez bons passes, mas teve 2 interceptações que atrapalharam bastante, e os Colts realmente têm bastante coisa para melhorar. Para fechar o primeiro horário, a segunda maior surpresa da tarde, o Washington vencendo os Eagles por 27-17. A segunda grande surpresa por quê, né? Os Eagles tinham um baita de um elenco, como tinham no ano passado, como tinham no ano retrasado, mas foi mais do que isso, porque o Washington estava atrás todo o jogo, perdendo de 17-0 em um dado momento, e depois acabou. O Washington começou a jogar o fino, a defesa sacou o Carson Wentz 8 vezes no jogo, e a estreia do Chase Young foi sensacional. A questão não é só a defesa de Washington que é boa, os Eagles também têm problemas, e o Carson Wentz foi um dos problemas desse time. Segurava muito a bola, não soltava quando precisava, e depois acaba lesionando, cara. É assim que acontece. O Carson Wentz parecia um quarterback primeiranista ou segundanista aí, nem parece que foi draftado há 5 temporadas, tá ligado? Do lado de Washington, o quarterback também parece limitar um pouco o time. Eu acho que o Dwayne Haskins tem bastante coisa pra melhorar, e agora, já indo pra sua segunda temporada, eu me preocupo que
eu não sei se ele já atingiu o teto, sabe? É uma coisa pra ver nas próximas semanas. Na faixa das 5 horas da tarde tivemos 3 jogos, começando com a estreia da primeira escolha geral Joe Burrow contra os Chargers, e os Chargers levaram por 17-13 contra os Bengals. Joe Burrow estreou meio tenso, cometendo alguns erros, mas teve um jogo legal. Ele foi confiante e foi bem. A questão é um quarterback calouro com uma pressão gigantesca, e tem uma coisa que é muito raro um quarterback calouro já ser capitão do ataque, mas os jogadores votaram para que ele fosse, e ele é capitão do ataque. Isso é uma coisa emocional bem bacana. A questão é, ele cometeu erros de calouro, fez um shovel pass que não devia ter feito, foi interceptado, fez umas jogadas que no college dariam certo, mas é NFL, e do outro lado tinha o Tyrod Taylor, que deu conta do recado, mas a verdade é que os dois times estavam sofrendo para pontuar. Os Bengals podiam ter empatado com um field goal curto no final, mas o Ryan Bullock, o kicker, ele acabou machucando e errou o chute. Vitória dos Chargers com aquele uniforme maravilhoso. São dois times que eu tô bem curioso também. Talvez o jogo mais esperado desse domingo era o duelo entre Tom Brady no seu novo time, o Tampa Bay Buccaneers, contra o Drew Brees. Os dois jogadores estão no top 2 de jardas lançadas, touchdowns lançados, é bizarro isso. O Drew Brees em primeiro e o Tom Brady em segundo. E o duelo foi menos competitivo do que se pensava. Os Bucs começaram impedindo o ataque dos Saints, conseguindo fazer pontos. O Tom Brady com quarterback sneak, foi super bonito, mas rapidamente o jogo virou. Brady sofreu com interceptações e passes errados que foi culpa dele, e a defesa dos Bucs, por outro lado, voando, cara. Tinha momentos ali que parecia que os Saints não iam conseguir fazer nada, mas os Saints parecem estar mais afiados do que nunca. Jogadas interessantes, trick plays, usando aquele maravilhoso Tyson Hill, o Drew Brees afiado, Alvin Kamara jogando o fino do fino, e eles conseguiam aumentar a vantagem enquanto os Buccaneers ainda estavam sofrendo um pouco. E basicamente é o duelo dos dois melhores QBs da NFL em estatísticas na história da liga, né? Mas os Saints levaram a melhor. Vai ser interessante ver o duelo desses dois times na mesma divisão aí, com certeza. Por último, mais uma surpresa, foi o último jogo que tivemos nessa fase da tarde, que foi Cardinals e 49ers. Os Niners começaram melhor, conseguiram pontuar, conseguiram parar os Cardinals, mas rapidinho o jogo virou. Foi legal porque foi o duelo entre o calor ofensivo do ano passado com o calor defensivo do ano passado, Nick Bosa contra Kyler Murray, não respectivamente, e foi um jogo disputado de divisão, né? A questão é que os Cardinals começaram a gostar do jogo, conseguiram avançar um pouco melhor e conseguiram virar o jogo, enquanto os Niners sofreram muito. O Garoppolo cometeu erro demais e isso realmente limitou o time, e realmente teve a vitória dos Cardinals aí. Essa divisão vai ser da hora, cara. O último jogo do domingo foi o Sunday Night Football entre Cowboys e Rams, e os Rams venceram por 20-17. A estreia do estádio SoFi Stadium maravilhoso, a estreia dos novos uniformes dos Rams foi muito legal. O Sean McVay mostrou de novo aquela genialidade de técnico que ele tinha 2 anos atrás e que eu acho que faltou muito no ano passado. Eu realmente gostei bastante disso. Os Cowboys com bons jogadores, eu gosto cada vez mais do Dak Prescott, o Ezekiel Elliott correu bem, o Aldon Smith foi um baita jogador defensivo do time. A questão é que do outro lado, o ataque dos Rams estava muito bem desenhado. O Aaron Donald na defesa dos Rams estava absurdo, muito difícil de ser parado. Ele conseguia empurrar 3 caras de uma vez. O Jared Goff, que eu adoro criticar, fez belos passes, realmente muito bons. E aí a minha crítica aí, como de muitos, fica com a parte técnica dos Cowboys, que podiam ter empatado o jogo no final ali com field goal, e aí visto o que dava pra fazer, e aí depois eles acabaram dependendo de uma quarta descida que teve um pass interference ofensivo, que ficou uma polêmica se foi ou não. Independente disso, os árbitros deram pass interference e com isso os Cowboys perderam o jogo por 20-17 para os Rams, o que já diz muito sobre o Mike McCarthy, o novo técnico dos Cowboys, mas tudo bem, não é ele que chama as jogadas, mesmo assim foi um problema. E a semana 1 terminou com rodada dupla na segunda-feira, começando com o duelo entre Pittsburgh Steelers e New York Giants em Nova York, e o jogo foi interessante, eu acho que principalmente para as defesas, cara. O
Saquon Barkley, um dos melhores running backs da liga, foi completamente neutralizado. O Saquon Barkley terminou com 6 jardas corridas apenas, sendo que ele ficou com jardas negativas quase o jogo inteiro. Foram 15 corridas que ele tentou para apenas 6 jardas. A questão é que a defesa dos Steelers realmente tem nomes muito fortes, cara, mas eu acho que tem uma questão de não ter tido pré-temporada, alguma coisa assim, porque foi bizarro, velho. Alguns destaques vão aí pro Big Ben Roethlisberger, que volta da lesão e volta bem, fez 3 passes para touchdown, 21 passes completos de 32 tentados, 229 jardas. Tem o destaque aí também pro novo wide receiver dos Steelers, o Chase Claypool, que ele fez 2 recepções, mas uma delas foi inacreditável na ponta, lá no lado do jogo. Do lado dos Giants, o Daniel Jones teve uma campanha especificamente maravilhosa, eu realmente curti bastante, eu até tuitei lá, eu falei assim, ó, um monte de decisão certa do Daniel Jones, uma baita de uma campanha, e por causa de uma decisão errada, ele acabou sendo interceptado no final daquela campanha. Ele encerrou o jogo com 2 passes para touchdown e 2 interceptações, sendo sacado 3 vezes. A questão é que a linha ofensiva dos Giants, e isso justifica a pressão em cima do Daniel Jones e a ineficiência completa do Saquon Barkley também, tá muito fraca. A linha ofensiva dos Giants, mesmo tendo o Andrew Thomas, ela tá muito ruim e precisa melhorar urgente. Colocar o Daniel Jones, que tá em desenvolvimento, numa linha dessa é quase uma tortura pro coitado. No final das contas, os Steelers saíram com a melhor, 26-16, com um domínio muito forte na defesa, e quando tava no ataque conseguia fazer jogadas decisivas, mas eu tô muito curioso pra ver os Giants esse ano, que eu vejo um potencial muito bacana. Saquon Barkley, já que eu falei que o demérito da corrida não é dele, eu preciso dizer que ele precisa melhorar o bloqueio. Tem jogadas ali em que o Daniel Jones precisa ficar mais tempo no pocket, que o Saquon precisa bloquear um pouco melhor, que é uma coisa que ele não fez nesse último jogo. Por último, fechando a semana 1 oficialmente, o segundo jogo da segunda-feira foi entre Tennessee Titans e Denver Broncos no Mile High, no novo Empower Field dos Broncos, não é novo, mas com o novo nome, com a vitória dos Titans por 16-14. E olha que roteiro de filme, como disse o Rômulo Mendonça na transmissão da ESPN. O jogo foi todo bem pegado, poucos pontos e tudo mais, mas o jogo foi interessante. A questão é que as duas defesas jogaram muito bem. Você vê que, apesar do jogo corrido, teve o Derrick Henry com mais de 100 jardas e os Broncos também com o Melvin Gordon correndo um pouco melhor, o Philip Lindsay com 24 jardas e tudo mais. Você vê que teve uma baita força ali na defesa para impedir o jogo corrido. Derrick Henry, para fazer 116 jardas, ele correu 31 vezes com a bola, com uma média de 3.7. O Ryan Tannehill e o Drew Lock mostraram ser bons quarterbacks. Eu acho que o Ryan Tannehill já tá há muito tempo na liga, veterano, ainda mais nos playoffs do ano passado, mas o Drew Lock, ele vem aí se desenvolvendo, assim no mesmo caso do Daniel Jones, e ele fez belos passes que você falaria que o Mahomes faria e que o Drew Lock não conseguiria, passes contra o movimento do corpo, foi realmente muito bacana. Terminou com apenas um passe para touchdown, né? Mas foi bem interessante. Eu acho que o destaque aí também tem que ficar muito para os recebedores de Tennessee, que foi bem variado. Corey Davis teve mais jardas, mas Adam Humphries, A.J. Brown, Jonnu Smith, até o Derrick Henry para receber as bolas, foi uma variedade bem legal do Ryan Tannehill com seus alvos. E do lado do Denver Broncos, o Noah Fant, que é um tight end em pleno desenvolvimento, pode ir cada vez melhor, e é claro que a gente estava muito curioso para ver o Jerry Jeudy, e o Jerry Jeudy teve 4 recepções para 56 jardas, só que ele errou com 2 drops bem feios, só que quando ele pegava a bola ele mostrava uma velocidade inacreditável. Se o Jerry Jeudy conseguir corrigir essa questão dos drops e de receber a bola antes de correr, ele vai se tornar um dos melhores wide receivers da liga, não tenho a menor dúvida. E aí a narrativa mais forte do jogo, é claro, os Titans tiveram o seu novo kicker, o Steven Gostkowski, que ficou 14 anos nos Patriots. No ano passado, o Gostkowski começou a errar muito chute e acabou sendo dispensado pelo time. E o que aconteceu ontem? Ele errou 3 field goals e um extra point, e foi horrível, cara. Um field goal pior que o outro. Tudo bem que um deles foi bloqueado, mas foi feio mesmo assim. E chegou no momento do jogo em que ele salvaria a partida, com 17 segundos faltando, e os Titans conseguiram chegar na marca de field goal, e o Gostkowski acertou o field goal
pra virar o jogo 16-14, um baita de um jogaço que por pouquíssimas coisas poderia ter um resultado completamente diferente. O Von Miller não estar nos Broncos é um problema, mesmo assim a defesa dos Broncos tá bem interessante. Tô bem curioso pra ver esses times na próxima semana. E só pra encerrar esse maravilhoso vídeo, esse primeiro resumo da rodada, os jogos que vão ser transmitidos na TV brasileira aqui na semana 2. Quinta-feira temos o Thursday Night Football entre Bengals e Browns, que eu tô curioso, mas promete ser um jogo meio chato, assim, porque os dois times estão meio... vamos ver como é que vai ser. Vai passar na ESPN 2. No domingo às 2 horas da tarde, Rams e Eagles na ESPN e Panthers e Buccaneers na ESPN 2. Às 5h25, Chiefs e Chargers na ESPN e Ravens e Texans no Fox Sports. Mais um jogo difícil pra Houston que eu tô bem curioso pra ver. O Sunday Night Football tá me dando calafrios. Patriots e Seahawks, cara. Cam Newton contra Russell Wilson, e como eu fico triste de ter que torcer contra o Seahawks. A última vez que isso aconteceu foi em 2016 e eu vou ter que torcer contra de novo. E aí, pra fechar a rodada, o Monday Night Football, dessa vez apenas um jogo na segunda-feira, 9h15, Saints e Raiders na ESPN, pra estrear o novo estádio dos Raiders, o Allegiant Stadium. E aí, só pra falar uma coisa, quinta-feira tem pré-jogo, domingo tem pré-jogo, segunda tem pré-jogo, fiquem ligados no Golim Sports, tem muita coisa rolando. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, se inscreva, me siga nas redes sociais, me segue lá na Twitch. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui! I am sad and so